Nunca vou esquecer o barulho da batida na minha porta naquela manhã. Não era só uma batida, era alta, agressiva e cheia de autoridade. Antes mesmo de eu chegar na maçaneta, eu já sabia que algo estava errado. Quando abri a porta, lá estavam eles, e dois policiais uniformizados na varanda da minha casa, com expressões frias e profissionais. Senhor João? Perguntou um deles. Mal tive tempo de acenar com a cabeça antes que eles me mandassem sair. As palavras seguintes saíram da boca deles como um soco no estômago: "Você está preso por agressão doméstica." Eu congelei. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir do peito. Agressão contra quem? Minha mente corria, tentando entender a situação, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, um dos policiais me virou, puxou meus braços para trás e colocou as algemas frias de metal nos meus pulsos. A rua ficou quieta por uns 5 segundos, tempo suficiente para os vizinhos começarem a espiar pelas janelas e abrir as portas. Vi a senhora Oliveira do outro lado da rua, segurando o celular, provavelmente gravando tudo. Senti meu estômago afundar ainda mais. "Espera", gritei, lutando contra as algemas. "O que é isso? O que está acontecendo?" Um policial começou a ler meus direitos enquanto o outro me guiava até a viatura parada na garagem. Mal ouvi uma palavra. Meus olhos foram para minha casa, onde meus 2 filhos estavam olhando pela janela da sala, com os rostos pálidos de medo. Minha filha, Luana, de só 7 anos, pressionava as mãos contra o vidro, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentei me virar para dizer que era tudo um erro, mas o policial me empurrou para a frente. "Continua andando." Eu estava em choque. 1 minuto antes, eu estava me preparando para ir trabalhar, e no outro, estava sendo levado como um criminoso. Enquanto os policiais me empurravam para o banco de trás, vi de relance minha ex-mulher, Fernanda, parada na esquina da rua. Os braços cruzados e uma expressão no rosto, metade presunçosa, metade satisfeita. Foi aí que caiu a ficha, que ela tinha feito isso. A viagem até a delegacia em São Paulo pareceu um borrão. Minha mente ficava revivendo as últimas semanas, as discussões acaloradas sobre a guarda, as ameaças dela de me destruir, e o jeito que ela saiu batendo a porta na nossa última conversa. Eu devia ter visto isso vindo, mas nunca imaginei que ela iria tão longe. Quando chegamos na delegacia, os policiais me levaram para dentro e a humilhação só piorou. Tiraram minhas digitais, bateram minha foto de ficha e me trancaram numa cela de detenção. Eu ouvia vozes do lado de fora, rindo, conversando, como se fosse só mais um dia normal para eles. Mas para mim, parecia que meu mundo inteiro estava desabando. Fiquei revivendo tudo na minha cabeça, tentando entender como ela tinha armado isso. Ela falsificou machucados? Mentiu para a polícia? Como eles podiam me prender sem nem ouvir o meu lado? Horas se passaram antes de me deixarem fazer uma ligação. Liguei para o meu melhor amigo, Tiago, esperando que ele pudesse ajudar. "Tiago", disse assim que ele atendeu, "você precisa me tirar daqui." "Eu não fiz isso." "Eu sei que não fez", ele respondeu, "mas tá ruim, cara. Todo mundo já tá falando." O buraco no meu estômago se aprofundou. Se isso já estava se espalhando, como eu ia consertar? Quando me colocaram numa cela para passar a noite, a realidade finalmente começou a cair. Eu estava na cadeia. Não tinha ideia de quanto tempo ia ficar lá, quais eram as acusações de verdade ou quanto dano já tinha sido feito à minha reputação. Mas uma coisa era clara, e eu não ia cair sem lutar. Mal dormi naquela primeira noite na cela. O colchão duro, o barulho constante dos outros detentos e o cheiro de suor e água sanitária tornavam impossível ficar confortável. Mas não eram só as condições, eram meus pensamentos. Minha mente não desligava. Fiquei revivendo tudo que levou a esse momento, procurando o ponto exato onde o plano da Fernanda começou. Não foi aleatório, eu sabia disso. Ela não acordou um dia e decidiu arruinar minha vida. Não, isso era algo que ela vinha construindo há semanas, talvez meses, e eu fui cego demais para ver.
As brigas começaram logo depois que o divórcio foi finalizado. No início, eram sobre coisas pequenas: quem ficava com as crianças nas férias, quem pagava as atividades extracurriculares. Mas depois escalaram. Ela começou a me acusar de ser um pai ruim, dizendo que eu era irresponsável e pouco confiável. Achei que era só amargura do término, mas agora via pelo que realmente era, e base. Ela precisava que as pessoas acreditassem que eu era instável, e ela interpretou perfeitamente o papel de mãe preocupada. Ela conversou com amigos, vizinhos e até com os professores das crianças sobre como estava preocupada com a segurança delas quando estavam comigo. Plantou sementes de dúvida em todo lugar que pôde, e eu não tinha ideia. Lembrei de um incidente em particular que de repente fez sentido. Umas 2 semanas antes da minha prisão, ela apareceu na minha casa sem avisar. Disse que precisava pegar umas coisas que as crianças deixaram para trás. Deixei ela entrar porque, honestamente, queria evitar outra briga. Enquanto estava lá, ela começou a me provocar, me acusando de não cuidar direito das crianças, de atrasar nas buscas da escola e até de beber demais. Mandei ela embora, mas antes de ir, ela acidentalmente a derrubou uma luminária, fazendo ela se quebrar. Na hora, pensei que era só desleixo, mas agora percebia que era armado. Ela saiu aquele dia com um corte pequeno na mão, algo que provavelmente fez ela mesma na minha cozinha quando eu não estava olhando, e aposto que foi isso que mostrou para a polícia como a prova. Era tão óbvio agora, mas na época eu não tinha motivo para suspeitar. As peças estavam se encaixando. Ela tinha cuidadosamente criado essa imagem de mim como um ex-marido abusivo. Ela até contou para os meus próprios amigos que tinha medo pela segurança dela. Alguns devem ter acreditado, porque não ouvi de metade deles desde a prisão. Pensei nas minhas crianças, como elas pareciam assustadas quando me levaram embora. Será que ela mentiu para elas também? Disse que o pai delas era perigoso? A ideia me deixava enjoado. Quando meu advogado veio me ver, eu estava pronto para explodir. Contei tudo para ele, toda a briga, toda a armação, toda a mentira. E ele só balançou a cabeça, como se tivesse ouvido isso tudo antes. Você tem alguma prova? Perguntou. Essa pergunta me acertou mais forte que a prisão. Prova? Claro que não. Eu nunca esperei precisar. Tudo parecia tão normal até não ser mais. Vamos precisar de mais que a sua palavra, ele disse, mas não se preocupe, vamos achar algo. Eu queria acreditar nele, mas uma parte de mim não conseguia afastar a sensação de que isso já tinha acabado. Ela planejou isso bem demais. Manipulou a história, as provas e até as pessoas ao nosso redor. Me sentia encurralado, como se ela tivesse me trancado nessa jaula e jogado a chave fora. Mas eu não tinha terminado de lutar. Ainda não. Em algum lugar tinha que ter uma falha no plano dela, e eu ia encontrar. Ela queria me destruir, mas subestimou uma coisa, e eu não ia deixar ela vencer. Quando a porta da cela se fechou atrás de mim pela segunda noite, o choque tinha passado e o medo tinha tomado o lugar. Não era só o medo de estar trancado, era o medo do que viria depois. O medo de que as mentiras dela pudessem colar de verdade, de que esse pesadelo pudesse não acabar. A cadeia não é como nos filmes. Não tem música dramática, não tem câmera lenta de detentos te encarando. É pior que isso. É o silêncio pesado e sufocante, quebrado só pelo som ocasional de metal raspando em metal ou um guarda gritando no corredor. Ele te consome, te faz questionar tudo. Aprendi rápido que ser rotulado como agressor de mulher coloca um alvo nas suas costas. Não importava que eu fosse inocente, aqui, acusações eram tão boas quanto condenações. Alguns caras só me olhavam com nojo, mas outros, eles não se contentavam só com olhar. O primeiro confronto veio no meu terceiro dia. Eu estava sentado numa das mesas de metal, cutucando a bandeja de comida que chamavam de jantar, quando 2 caras se aproximaram por trás. Um deles, um sujeito atarracado coberto de tatuagens, se inclinou perto. Você acha graça em bater em mulher, né? Disse ele,
com a voz baixa e ameaçadora. Tentei explicar e não é verdade, eu não. Antes de terminar, ele pegou minha bandeja e derramou tudo no meu colo. O outro riu enquanto eu ficava lá, humilhado, tentando manter a calma. Eu sabia que não podia revidar. Era o que eles queriam, que eu reagisse e desse desculpa para me baterem. Mas não parou aí. Nos dias seguintes, eram coisas pequenas, me empurrando no corredor, derrubando minha bandeja, jogando insultos toda vez que eu passava. Era constante, e me desgastava. Não percebi o quanto tinha piorado até me pegar olhando para o relógio, contando as horas até apagarem as luzes, porque pelo menos na minha cela eu podia ficar sozinho. Sozinho com meus pensamentos, claro, mas pelo menos eles não podiam me alcançar. Tiago veio me visitar uma vez naquela primeira semana. Ver o rosto dele através do vidro foi como ver a luz do dia depois de ficar preso numa caverna. Mas até ele parecia preocupado. Olha, disse ele, baixando a voz, eu andei investigando. Sua ex está espalhando para todo mundo na cidade. Ela tá se fazendo de vítima, dizendo que você a ameaçou por meses. Meu estômago despencou. E as crianças? O que ela tá dizendo para elas? Ele hesitou, e essa hesitação disse mais que qualquer palavra. Eu vou resolver isso, disse eu para ele, mas sou fraco até para mim. Como eu ia resolver qualquer coisa dali de dentro? No fim daquela semana, as paredes começaram a se fechar. Os sussurros, as ameaças e os olhares se tornaram insuportáveis. Eu não estava mais lutando só para provar minha inocência, estava lutando para manter a sanidade. Mas então algo mudou. Uma noite, depois do lockdown, ouvi 2 guardas conversando do lado de fora da minha cela. Não peguei a conversa toda, mas uma frase me acertou como um raio, filmagem de vigilância. Apertei o ouvido nas grades, forçando para ouvir mais. Um guarda mencionou uma câmera na casa do vizinho, bem em frente à minha. Não dormi nada aquela noite. Em vez disso, fiquei deitado olhando para o teto e repetindo uma palavra na cabeça, prova. Era uma chance remota, mas era algo. Finalmente algo. E pela primeira vez desde que as algemas foram colocadas, senti um pequeno brilho de esperança. Fiquei sentado naquele banco frio e duro na minha cela, revivendo as palavras do meu advogado de novo, e a gente tem algo. Devia ser suficiente para me deixar respirar, mas não era. Ainda não. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Até lá, eram só palavras. Palavras que não apagavam os hematomas nas minhas costelas ou os olhares de nojo que eu recebia de todo mundo que acreditava nas mentiras dela. Palavras não eram suficientes. Eu precisava de prova. Prova real. Na manhã seguinte, exigi ver meu advogado de novo. Não me importava quanto tempo demorasse ou quanto barulho eu tivesse que fazer. Eu não ia ficar sentado naquela cela mais um dia sem saber exatamente o que tinha naquela filmagem. Quando ele finalmente apareceu, dava para ver pela expressão dele que o vídeo era ainda melhor do que esperávamos. Ele sentou, abriu o laptop e virou a tela para mim. Assiste isso, disse, e eu assisti. Minhas mãos tremiam enquanto o vídeo começava. Era claro e nítido, não o tipo granulado e inútil que você vê nos noticiários. A câmera do vizinho tinha uma visão perfeita da minha garagem e da porta da frente. Lá estava ela, Fernanda, calma, composta e completamente ilesa. Ela tocou a campainha e esperou. Sem pânico, sem medo, nada. O carimbo de tempo mostrava que ela ficou dentro por uns 15 minutos. Quando saiu, estava carregando uma caixa, umas coisas que ela disse que as crianças deixaram para trás. Sem gritos, sem corrida, sem machucados ou cortes. E então ficou ainda melhor ou pior, dependendo do ponto de vista. Ela parou perto do carro, mexendo na bolsa, e então, claro como o dia, olhou para cima, para a câmera. Congelou por um segundo, como se tivesse acabado de perceber que estava lá, e então fez algo que me deixou fervendo de raiva.
Ela se abaixou no porta-malas, pegou um espelho compacto e começou a borrar maquiagem embaixo do olho. Ela nem estava com pressa. Demorou, fazendo direito. Quando finalmente pareceu satisfeita, fechou o espelho e respirou fundo algumas vezes, como se estivesse praticando parecer assustada. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como assistir a um filme de terror onde você já sabe o final, mas não consegue parar. Quando o vídeo acabou, meu advogado fechou o laptop e se recostou. Vamos submeter isso como prova, disse. Não vai só te inocentar, vai enterrar ela. Eu queria sentir alívio, mas tudo que sentia era raiva. Ela tinha feito isso comigo, mentido para a polícia, traumatizado nossas crianças, me tornado um alvo. E para quê? Vingança? Controle? Mas tinha mais. Meu advogado me disse que a polícia já estava revisando a filmagem. Ainda não tinham retirado as acusações, mas era só questão de tempo. Ele também disse que tinha prova suficiente para ir atrás dela por denúncia falsa e possivelmente até perjúrio. Ouvir isso devia me deixar melhor, mas não deixou. Tudo que eu pensava era no dano que já tinha sido feito. Mesmo se eu saísse daquela cela no dia seguinte, ainda teria que enfrentar todo mundo que acreditou na história dela. Meu emprego, minha reputação e minha relação com as crianças, tudo tinha sido arrastado na lama. E ela? Ia cair lutando, eu sabia. Ela não era do tipo que recua só porque a verdade saiu. Enquanto eu sentava de novo no banco, cerrei os punhos tão forte que minhas unhas cravaram nas palmas. Eu não ia só limpar meu nome. Ia fazer ela pagar por cada mentira que contou. Mas primeiro, eu tinha que sair dali. Quando os guardas vieram me pegar para a audiência no tribunal, senti o peso de cada passo que dava em direção àquela sala. Minhas mãos algemadas, meus tornozelos acorrentados, e eu sentia os olhares me perfurando enquanto era escoltado pelo corredor. Mesmo com meu advogado dizendo que o vídeo era sólido, não conseguia afastar o medo de que algo desse errado, de que de alguma forma as mentiras dela me mantivessem preso nesse pesadelo. Entrar na sala do tribunal em São Paulo foi como pisar num campo de batalha. Fernanda já estava lá, sentada confiante na mesa da promotoria. Tinha uma expressão no rosto, metade vítima, metade vencedora. Me deixava fervendo, mas mantive a cabeça baixa e foquei na cadeira à frente. O juiz entrou e o processo começou. O promotor não perdeu tempo em me pintar como um monstro. Descreveu-me como violento, manipulador e perigoso. Falou da bravura da Fernanda em denunciar e de como ela vivia aterrorizada de mim. Mal conseguia ficar quieto, cada palavra parecia uma faca girando mais fundo. E então foi nossa vez. Meu advogado se levantou, calmo e controlado, como se estivesse esperando por esse momento. Começou com os fatos, como não havia histórico de abuso, nenhum boletim anterior, nada para sustentar as acusações dela. Falou de como as denúncias convenientemente começaram logo depois que eu pedi guarda compartilhada das crianças. Mas o golpe real veio quando ele tirou o laptop. Isso, disse, virando para o juiz, é uma filmagem de vigilância da câmera de segurança do vizinho do réu, no dia em questão. Ele apertou o play. Não olhei para a tela, já tinha visto. Em vez disso, observei ela. No momento em que o vídeo mostrou ela saindo calmamente da minha casa, o rosto dela mudou. A confiança sumiu. Quando chegou na parte em que ela aplicava os machucados falsos, ela nem conseguia olhar para cima. A sala ficou em silêncio mortal quando o vídeo acabou. Meu advogado deixou o silêncio pairar por uns segundos antes de falar, e essa mulher mentiu. Ela encenou machucados, fabricou provas e usou o sistema de justiça como arma contra um homem inocente. E nós temos a prova. O promotor tentou se recuperar, alegando que podia ter mais na história, mas o juiz não comprou. Ele chamou um recesso, e meu advogado se inclinou para mim e acabou, sussurrou. Eles não podem te manter aqui depois disso. Mas não tinha acabado. Ainda não. Quando voltamos, Fernanda foi chamada para depor.
A voz dela tremia e ela tentou chorar, mas as rachaduras estavam aparecendo. Ela gaguejava nas respostas, se contradizia e evitava olhar para o juiz. Então veio o golpe final, o contra-interrogatório. Meu advogado não pegou o leve. Perguntou para ela explicar o vídeo. Ela gaguejou, dizendo que estava fora de contexto. Perguntou por que ela aplicou maquiagem para falsos machucados. Ela alegou que era só um retoque. E então ele acertou com a pergunta que a quebrou completamente: por que você mentiu para a polícia? Ela congelou. O silêncio se estendeu tanto que o juiz finalmente teve que instigá-la a responder. E quando ela o fez, não era uma resposta de verdade, eram lágrimas. Falsas ou reais, não importava mais. O dano estava feito. O juiz decidiu, e as acusações contra mim foram retiradas na hora. Mas não parecia vitória. Ainda não. Enquanto o oficial tirava minhas algemas, olhei para ela uma última vez. Ela não chorava mais, estava me fuzilando com os olhos, como se isso estivesse longe de acabar. E talvez estivesse. Mas naquele momento, eu estava livre, e pronto para o que viesse depois. Sair daquele fórum não parecia liberdade. Não de verdade. Claro, as algemas se foram em meu nome foi limpo no papel, pelo menos. Mas enquanto pisava do lado de fora e via os flashes das câmeras e repórteres gritando perguntas, sabia que essa luta estava longe de terminar. O dano que ela causou não era algo que se apagava com uma decisão de juiz. Minha reputação já tinha sido arrastada na lama, amigos viraram as costas, minhas crianças passaram semanas achando que o pai era algum tipo de monstro. E pior de tudo, ela ainda estava lá fora, livre, presunçosa, sem pedir desculpas. Isso estava prestes a mudar. A primeira coisa que fiz depois de sair do fórum foi sentar com meu advogado e começar o processo de processar ela e acusações falsas, difamação, dano moral. Queria que ela respondesse por cada coisa que fez. E não parava aí. Queria a guarda total das crianças. Ela as usou como peões no jogo doentio dela, e eu não ia deixar ela fazer de novo. A primeira audiência do meu caso contra ela veio mais rápido do que esperava. Ela apareceu com um advogado novo e aquela mesma expressão falsa de vítima que usava desde o início. Mas dessa vez, ninguém comprava. Meu advogado não perdeu tempo em expor tudo, e a filmagem de vigilância, os machucados falsos, as provas encenadas. Ele até trouxe um especialista em maquiagem para confirmar que os ferimentos que ela mostrou para a polícia eram nada além de cosméticos. Ela tentou distorcer, claro. Chorou no banco das testemunhas, disse que se sentia presa e assustada durante o casamento. Pintou a si mesma como desesperada, uma mulher que fez o que precisava para se proteger. Mas nada colou. As provas eram claras demais, e as mentiras dela, desleixadas demais. Então veio o momento que eu esperava. Meu advogado apresentou os danos. Listou cada salário que perdi enquanto estava na cadeia, cada taxa legal que paguei, e os custos de terapia para as crianças, que ainda lutavam para entender o que aconteceu. Mas o que acertou mais forte foi o depoimento da testemunha de caráter e minha filha. Ela sentou lá, nervosa mais forte, e contou para o tribunal como ficou assustada quando a polícia me levou, como a mãe dela contou mentiras sobre mim, e como, mesmo depois de saber a verdade, ainda tinha pesadelos de me perder de novo. Acho que nunca fiquei mais orgulhoso ou mais furioso do que naquele momento. No fim da audiência, o juiz não só decidiu a meu favor, deixou claro que as ações da Fernanda eram maliciosas. Ela foi obrigada a pagar indenizações, o suficiente para deixar ela em dificuldades por anos. Mas mais importante, me deram a guarda total das crianças. Ver o rosto dela enquanto o juiz lia o veredito foi algo que nunca vou esquecer, e a raiva, a descrença, a realização de que o plano dela não só falhou, mas deu completamente errado. Mas mesmo enquanto ela saía furiosa do tribunal, eu sabia que não era o fim. Ela não era do tipo que larga fácil, e eu não era idiota. Aumentei a segurança na minha casa, troquei senhas e até instalei câmeras próprias. Ela já tinha mostrado do que era capaz, não ia dar outra chance para ela.
O depois não foi fácil. A mídia me pintava como herói trágico ou lição de moral, dependendo de quem perguntava. Algumas pessoas pediram desculpas por duvidar de mim, outras me evitavam, envergonhadas demais para encarar. Mas a parte mais dura foi reconstruir a confiança com as crianças. Mesmo elas estando de volta em casa comigo, o dano estava feito. Tive que provar para elas dia após dia que eu não era o homem que a mãe delas inventou. Levou tempo, paciência e terapia, mas devagar começamos a curar. E quanto a Fernanda? Ela sumiu dos olhos do público depois do caso. A última coisa que ouvi foi que se mudou de São Paulo, talvez achando que podia fugir do que fez. Mas eu não fugia de nada. Porque não importava o quanto ela tentou me destruir, saí mais forte. E agora, toda vez que olho para as minhas crianças, sei uma coisa com certeza: nunca vou deixar ninguém tirá-las de mim de novo.